Tudo bom? Eu sou o Rafael Camargo, conhecido como Jaguar, e essa é a minha palestra reversa para o evento de Rafaéis Ágeis da comunidade do agilidade.org. A ideia da palestra reversa é uma tentativa que eu estou fazendo de testar uma ideia junto com a comunidade, junto com o Slack de agilidade. Uma palestra normal, você tem um palestrante que está passando um conteúdo que pode agregar as outras pessoas, sem dúvida, só que é uma forma um pouco, uma pessoa passando uma comunicação para várias, e sempre trazendo a visão desse palestrante. Eu pensei no seguinte, a ideia quando eu e o Anderson montamos a comunidade era ter um engajamento maior, e eu estava num momento onde eu queria trocar o máximo possível de informações com todos os coaches e pessoas possíveis para agregar conhecimento para os desafios que eu estava encarando. E o que eu pensei então com a ideia da palestra reversa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou passar um conteúdo com as minhas experiências, com os estudos que eu estou fazendo agora. Eu vou mudar. Eu vou passar, na verdade, o quê? Os desafios que eu estou encontrando hoje, eu vou passar para vocês o desafio, explicar um pouco eles. E a ideia é que eu consiga trabalhar com vocês de uma maneira que, via o Slack da Agilidade, a gente consiga discutir em cima desses desafios e levantar conhecimento, conteúdo e alguns testes que provavelmente eu vou fazer no lugar que eu trabalho. Como é que eu fiz a ideia? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Eu fiz uma sketchzinha, tá? Bem simplesinha. Estou mostrando aqui. E a ideia é a seguinte. A gente vai sempre conversar e a gente vai olhar para a hashtag palestra reversa. Eu vou explicar os desafios que eu tenho, vou falar um pouco dos cenários que eu estou trabalhando e eu quero incentivar todo mundo que vê essa palestra, quiser opinar e trocar opinião, independente do channel que for conversar, marque com uma hashtag palestra reversa. E assim a gente vai ter uma ideia do que estamos falando sobre o tema, né? E a gente vai evoluindo a conversa. Agora o Slack tem aquela ideia do replies, né? Então a gente consegue conversar em cima disso. E como os temas que eu vou colocar são de N tipos, então eles podem permear N channels. Então, quando você for comentar alguma coisa dessa palestra, marca lá com a hashtag palestra reversa. E aí a gente consegue fazer essa paradinha bem legal. Ok? Vamos lá então. A primeira tópico que eu quero falar sobre para vocês é times. Hoje, na empresa que eu trabalho, o desafio que eu tenho vários times e esses times trabalham numa estrutura bem diferente. A gente tenta potencializar a ideia de autonomia e do end-to-end no máximo possível. A gente tem times de vários tipos e eu estou encontrando um desafio que eu quero compartilhar com vocês. Vamos então para o primeiro desafio, times. Olá, pessoal, palestra reversa, primeiro desafio, times. Como eu falei, a gente trabalha numa estrutura que a gente chama de end-to-end. A gente tenta fortalecer que um time tenha todos os papéis necessários para que ele consiga fazer todo o trabalho que ele é necessário. Hoje, eu tenho vários times trabalhando. Vários times trabalhando me geram uma certa quantidade de dependências. Legal? Então, vamos manter isso em mente, dependências. A gente categoriza os times que a gente tem por 3 tipos. Produto, feature e componente. Produto, ele tem um foco maior em pivotar e trabalhar com as hipóteses para fortalecer o fluxo de venda daquele produto em si. A gente tem hoje lá 3 grandes produtos. Feature é um tipo de time que trabalha com funcionalidades que podem ser reutilizadas por vários produtos. Ok? Então, por exemplo, eu tenho lá 2 produtos, eles têm fins diferentes, eles trabalham com ideias diferentes, com público-alvo diferente, só que ambos podem utilizar de uma mesma funcionalidade. E o mesmo para componente. O time de componente, ele trabalha num quesito mais técnico, alguns componentes técnicos, a gente utiliza estruturas de microserviço, e muitas vezes, para montar essa arquitetura toda, estruturação de microserviços, a gente monta alguns times para focar nisso, para potencializar tanto o desenvolvimento dos times de feature, quanto no desenvolvimento de times de produto. Qual é o grande desafio que a gente tem nesse modelo aqui hoje? Imaginando que esse time aqui seja um time focado em produto. Então a discussão é, eu estou livrando o escopo desse time ligado a features que permeiam mais de um time e a componente para esse time focar só no fluxo de hipótese e pivotar as ideias dele. Legal?
Só que, quando eu crio esses dois tipos de time, eu posso estar criando uma ideia de gargalo. Bom, por exemplo, para esse time de produto conseguir entregar o que ele quer, vamos supor que esse aqui seja um time de componente. Ele pode depender que esse time de componente tenha que fazer esse componente para esse produto estar no ar. Supondo que esse time seja aqui de feature, pode acontecer a mesma coisa. O time de produto pode precisar que determinada feature esteja completa. Qual que é o desafio que a gente tem hoje? Se eu permito que um time de produto tenha que trabalhar com toda uma estruturação de componente, com toda uma estruturação de features que podem ser utilizadas para outros produtos também, esse backlog se torna muito grande. E a capacidade que ele tem de pivotar as ideias e trabalhar com hipóteses acaba diminuindo. A gente está num mercado que é dinâmico, é muito rápido, o tempo de resposta que esse time tem que dar tem que ser um pouco maior. Se esse time tiver que trabalhar com essas questões de uma feature que pode fazer para outros produtos ou uma estruturação de componente maior, dificulta. Para eu dar um exemplo para tangibilizar isso, pense em escala. De repente esse time aqui está trabalhando com uma hipótese bem bacana que pode vir a agregar a outros times de produto. Só que ele está focado para ele aqui nesse desafio atual. Para trabalhar a nível de escala, o que eu quero dizer, tornar essa feature maior e utilizável por todos os outros produtos, pode ser que a gente acabe criando um time feature. Legal? Para servir, de repente, esse desafio novo, pode ser que também saia a necessidade de criar um time de componente. Então, qual é a grande dualidade que a gente tem? Mantendo o backlog único aqui, esse time acaba perdendo uma força de velocidade grande para pivotar e fazer sua hipótese. Quando eu começo a criar outros tipos de times, feature e componentes, para potencializar o trabalho de escala como um todo e permitir que esse pessoal foque nas suas hipóteses, eu posso criar um alto grau de dependências. Ok? Então hoje, para dar um exemplo para vocês, eu tenho lá 4 times focados em produtos. Eu tenho algumas squads, 2 ou 3 squads já que tem um caráter entre features e componentes. Existe uma grande dificuldade também, porque é o seguinte, onde fica a inovação? Eu não quero tirar de forma nenhuma o poder da minha squad de produtos trabalhar a inovação. Só que se essa inovação pode ser um diferencial para outras squads de produtos, pode ser interessante pensar numa estratégia de criar um feature team para escalar essa inovação aqui para todos os outros. Mas aí gera o problema do gargalo. Como é que a gente faz então? Hashtag palestra reversa. Temos vários channels para conversar sobre isso. E aí eu estou contando com vocês para a gente debater em cima desse tema. Legal? Então vamos lá. Recapitulando, vários times. Times com caráteres diferentes. Produto, foco em pivotar e fazer as hipóteses, aquele fluxo de venda. Foco em feature. Funcionalidades que podem ser utilizadas por mais de um produto. Tem um caráter de escala também. Componente. Um caráter de diferencial técnico. Legal? Estou usando aqui exemplos de estruturas de microserviços que potencializam a empresa. Também tem passível de ser reutilizados para todos os outros squads. Qual que é a nossa dificuldade? Deixando todo esse escopo único aqui, um time tendo que lidar com seus próprios desafios, ou até mesmo da empresa como um todo, um time assumindo fazer para a empresa como um todo, no seu backlog, uma funcionalidade escalar, pode fazer com que ela perca velocidade aqui. Ao mesmo passo que quando eu fortaleço essa estrutura, eu posso gerar um alto grau de dependências. Hoje, a gente usa uma estratégia de gestão de portfólio para poder ter uma visão do roadmap de todas as nossas squads, sincronizar algumas dependências para trabalhar isso melhor. Então, vamos lá, caro agilista, caro participante do Slack de agilidade, como podemos fazer isso? Show? Agora eu vou voltar aqui para mim, que eu vou fazer a passagem para o segundo tópico. Espero que vocês estejam gostando dessa ideia de palestra reversa. Espero que ela gere bastante conversa legal lá no nosso Slack. Segundo tópico, pessoal, cultura.
Nossa empresa, ela tem uma hierarquia formal, legal? Não é uma empresa com uma estrutura hierárquica forte, mas tem a sua hierarquia normal. Também existe uma ideia de hierarquia informal, que é aquela exercida por influência, seja de pessoas que têm grande capacidade de comunicação e empatia para engajar outras pessoas, sejam pessoas que têm grande conhecimento num momento em que a empresa precisa. Legal? Então, qual é a discussão que eu quero trazer com vocês aqui? Quando eu tento trabalhar numa estratégia de uma empresa menos hierárquica, algumas hierarquias, né, fakes, baseadas em influência, estão começando a surgir. E isso está fazendo com que algumas responsabilidades sejam agregadas em algumas pessoas que, em teoria, não têm aquele papel, não tem aquela definição. E esse agregamento acaba dificultando a própria atuação dessa pessoa no seu dia a dia. Então, a grande dificuldade aqui é o seguinte: a gente acredita numa estrutura servidora, então a nossa hierarquia é voltada para servir e não cobrar. Só que uma estrutura flat acaba gerando alguns gargalos em pessoas específicas. Essas pessoas específicas acabam tendo o desafio do seu dia a dia e agregando essas outras questões que causam a ela desafios. Ao mesmo passo que, quando a gente tem essa estrutura mais flat, e a gente abre para uma ideia de autonomia com alinhamento, e a gente vai escalando, a Use saiu para 20 pessoas, para quase 200 em menos de um ano, alguns desafios técnicos aqui, por exemplo, são difíceis de serem alinhados. Na Use, a gente usou uma estratégia de fazer um delegation board para a área técnica, onde o CTO, junto com o time, conversou sobre algumas delegações, algumas possibilidades de ideia de que o time precisa ou pode fazer, tem a liberdade de atuar, alguns pontos de alinhamento. Mas, por exemplo, quando você não fortalece essa estrutura da hierarquia, que no caso a Use só tem o CTO e, digamos assim, ele suporta toda a estrutura tecnológica, não há gerentes funcionais, não há gerentes técnicos, e isso está escalando, é difícil manter essa estratégia de comunicação e a própria ideia de alinhamento. Com isso, algumas pessoas chaves acabam surgindo e acabam agregando isso. E aí tem a dualidade da questão do papel, né, o que significa o papel da pessoa, o real trabalho que ela tem no dia a dia, e o que é aquilo que ela acaba ganhando por sua influência, aquilo que ela acaba ganhando dada a sua qualidade, a sua capacidade de comunicação nesse dia a dia. Isso está ligado um pouco no que a gente está vendo aqui com a questão de comportamentos. Se a gente não quer fortalecer uma estrutura de comando-controle, se a gente quer ter uma estrutura de alinhamento junto com a autonomia, a gente está vendo que alguns comportamentos são mais desejados do que outros. Legal? Uma estrutura colaborativa de ideias, estruturas de engajamento são alguns comportamentos que a gente vê como chave. Protecionismo, segregação são comportamentos que a gente quer evitar. Mas uma coisa está surgindo lá que está me fazendo pensar bastante, que é o que achamos que somos e o que realmente somos. O que eu quero dizer com isso? A gente acredita ser uma empresa disruptiva, colaborativa, dinâmica, mas algumas ações sociais nossas, ou até mesmo ações técnicas, a gente vê que a gente tem baixo nível de engajamento. Algumas pesquisas, algumas coisas que a gente quer fazer, o grau de engajamento é pouco. Então a gente fica com aquele pensamento, o que a gente declara que a gente é, mas o que a gente realmente é? E com base nisso, quais são esses comportamentos que alinham essa visão de o que somos e o que não somos? Por exemplo, nós somos realmente dinâmicos? Conseguimos mexer na nossa estrutura e na nossa rede de influência de uma forma dinâmica e potencializar esse comportamento dinâmico? Ou a gente só acha que é dinâmico, mas na realidade, os comportamentos que a gente acaba vendo com valor no dia a dia são alguns outros comportamentos que, em teoria, estão desalinhados com essa ideia. Como comprovar que essa ideia de cultura que a gente vende realmente é aquilo que a gente aplica? Legal?
Então, isso sai um pouco, na minha visão, de uma ideia de processos, porque eu acredito muito que a gente pode seguir um processo de N formas, dado quais são os comportamentos e atitudes que a gente toma. Mas quando eu estou pensando em cultura, eu realmente penso numa ideia de mindset. Quando esse mindset se traduz em ação, eu penso em comportamentos. Então, a minha ideia de cultura é isso. Quais são os comportamentos que realmente estão ligados a uma cultura desejada? Como a gente mapeia esses comportamentos? E o meu foco aqui em comportamento, porque é o seguinte, quando eu penso só em pensamento, né, quando eu estou no âmbito, não, eu acredito que eu tenho o viés, o pensamento, que eu tenho a abordagem ligada a essa cultura, mas eu não pratico, quer dizer, eu não gero atitudes, não gero ações, não gero comportamentos, na verdade eu não estou alinhado com a minha cultura. A cultura, como é algo abstrato, ultimamente eu tenho pensado nessa visão. Eu metrifico. Eu sei que metrificar é uma palavra errada de usar e pode gerar um comportamento, uma ideia errada aqui, mas a questão é, eu vejo a minha ideia de cultura nos meus comportamentos, nos meus relacionamentos, tanto entre as pessoas que trabalham, quanto nas ações do dia a dia para atingir as nossas metas, os nossos desafios. E aí eu cheguei nessa questão. O que achamos que somos, o que somos? Você quer uma brincadeira para falar assim, para exemplificar isso? A gente tem lá nossos mesões, então o pessoal fica todo sentado nos mesões e a gente sofre um pouco com barulho. Então a gente para pensar, o que a gente acha que somos? Nós somos barulhentos mesmo? Ou o que a gente realmente é? Nós somos pessoas focadas e se incomoda com o barulho. Qual é a direção de comportamento que a gente vai tratar em relação a isso? Legal? Então, hashtag palestra reversa cultura. Nós temos vários channels. Opa, tô dando uma passada pela sala. E agora eu vou voltar para mim. Nós temos vários channels lá no Slack de agilidade, um específico de cultura, mas a gente tem, por exemplo, de gestão 3.0, a gente tem de filosofia, e eu estou convidando a vocês, a dentro desse desafio, falar o que vocês acham. Show de bola? Vamos voltar aqui para esse meu rabisco. E o terceiro e último desafio da minha ideia da palestra reversa é Agile Coach. O que eu quero falar com esse desafio, pessoal? Várias empresas, o mercado está bem aceso, né? Vaga de Agile Coach para lá, vaga de Scrum Master para cá, ações. E eu me vi pensando o seguinte. Eu sempre tive o pensamento básico de tentar trabalhar em times, pensando naquele modelo de Tuckman, básico lá, que em alguns momentos eu posso ter um Agile Coach por time, para ajudar naquilo que muita gente chama de maturidade de time, ou que eu posso ter vários times para um Agile Coach, quando a gente acredita que o time performa bem e tal, aquela coisa de churrasco e afins, né? Só que, ultimamente, eu tenho pensado em uma outra questão que eu tenho visto sendo atuada por aí, que é uma questão baseada em consultoria e mentoria por demanda. Não significa que eu não vou ter Agile Coaches na empresa. Eu posso ter eles full time na empresa, mas a ação deles é mais baseada em consultoria e mentoria por demanda, no sentido que o time pode identificar alguns problemas e demandar essa figura aqui em momentos chaves. Ou mesmo, por análises que essas pessoas fazem, elas interagem com o time para atuar em momentos chaves. Isso pode quebrar um pouco um paradigma de um Agile Coach participando 100% full time de todas as cerimônias que o time vem a ter, como por exemplo, planning, review, retrospectiva, grooming, legal? E essa discussão minha, eu estava com alguns pontos para discutir no sentido de avaliar, né? Custo. Se eu estou pensando em custo de coordenação, e aqui eu vou chamar custo de coordenação, ter um coordenador focado em eficácia e eficiência, nesse modelo aqui, se eu tenho vários times, o meu custo cresce porque eu tenho vários Agile Coaches full time. Nesse modelo aqui, ele pode ser tão custoso para esse, dependendo da quantidade de times que eu tenho. Se eu tenho vários, né, muitos times, o que eu estou tentando fazer é diminuir, obviamente. Mas assim, aqui eu posso ter 10 times, 10 Agile Coaches. Aqui eu posso ter 30 times, 10 Agile Coaches ainda, né? O custo vai ser o mesmo, mas obviamente que a relação de benefícios, como eu tenho um cara cuidando aqui para 3 times, pode ser maior, mas ainda tem um custo alto. Esse modelo,
Ele, em teoria, necessitaria de menos Agile Coaches na empresa, daria uma atuação mais pontual e dirigida, no sentido de consultoria e talvez trabalhar realmente com mentoria, quebrando uma visão de coach, né? Ele é uma situação que pode custar menos, porém, a capacidade de engajamento é algo que me dá um pouco de dúvida. Em alguns momentos, como eu falei na ideia do Churrari, numa questão de storming, uma atuação full-time pode ser melhor. Legal? E eu acredito muito que uma empresa nunca está num determinado momento único. Ainda mais se você tem um modelo dinâmico de ficar formando times por as necessidades que você vai ter vários times em vários momentos. O que faz com que o seu sistema também acabe pegando, de repente, essa mudança desses momentos, né? Entendendo que eu tenho um pouco eu gosto dessa ideia da visão sistêmica, né? Que a somatória das partes é maior do que o todo. Então, assim, o que representa no meu sistema uma característica de vários times ainda em ideia de formação para aquele sistema? Ele vai sofrer muito mais o impacto com mudanças e decisões e desafios, ou quando eu tenho um sistema que caracteristicamente pode ser formado por times com maior maturidade. Mesmo assim, essa relação entre eles pode ser difícil por causa de ego, ou realmente vai dar um caráter de maturidade maior para o sistema, um sistema um pouco mais tranquilo para experimentar coisas um pouco mais difíceis. Então, esse é um desafio que eu estou pensando. Esse desafio também, pessoal, acaba acontecendo muito porque o mercado tá bufando, e eu acho bom para os Agile Coaches, né? Muita vaga, processos seletivos bem difíceis de passar, que pedem realmente uma experiência legal. A ideia de valor na comunidade está bem, assim, tem bons salários. Então, até pela escassez ou dificuldade de contratar, então eu pensei um pouco nesse modelo que já é atuado por algumas empresas, né? Esse desafio aqui é bem interessante porque mexe bastante com a ideia de atuação de Agile Coach ou a própria visão de papéis de Agile Coach. A gente tem um channel lá específico também, mas, como eu falei, isso também é uma questão filosófica e eu acho que acredito também que mexe com vários outros níveis. Então, eu vou convidar vocês para palestra reversa, discutir também sobre Agile Coach. Mais uma vez, uma visão para a sala. Sempre quando eu dou essa visão da sala, pessoal, é que na verdade eu esqueço de mudar a câmera. Legal? Bem, pessoal, como eu falei, a minha ideia da palestra reversa é fazer algo diferente. Ao invés de passar um pouco de conhecimento ou experiências com base no que eu passei, é fazer o contrário. É passar os desafios que eu estou tendo e pegar o conhecimento e experiência de vocês e gerar uma discussão no Slack da Agilidade bem bacana, bem legal para fortalecer a comunicação. E essa é uma ideia que eu tive, que se for legal, se for interessante, particularmente eu tenho pensamentos aí de uma vez a cada determinado tempo, convidar uma pessoa da comunidade para abrir os seus desafios e a gente debater no Slack de Agilidade e ajudar essa pessoa. Legal? Espero de coração que vocês tenham gostado. Desculpa alguma característica mais informal ou amadora do meu vídeo, ok? Desculpa também meus desenhos, eu não sou no nível do João Reis ou do Anderson Ruma e outros. Mas de coração, eu agradeço a todo mundo por estar no Slack de Agilidade, aos Rafas por topar o evento e a você que está assistindo também. Legal? Beijo do Jaguar, até a próxima aí. Tchau, tchau. Deu certo a palestra reversa!